eu acho que já dá para ter uma certeza, né? Não é, agora já virou o melhor time do Brasil, isso e aquilo. Estamos jogando muito bem, o time está entregando e a gente pega os resultados do Cruzeiro, né? Pô, o Cruzeiro tomou a pressão de fulano, mas acabou vencendo, o que é possível, né, no futebol. Desses últimos jogos aí, desde o São Paulo, o Cruzeiro desempenhou bem, né? Talvez ali, aquele do Palestino lá, porque ainda tinha coisa para acontecer, mas se a gente pega desde o Vasco, que é a sequência invicta, não teve nenhum resultado que o Muxuque lá, um jogo igual, né? Vamos dizer assim. E terminou empatado, acho que com justiça. E teve também o empate diante do Atlético Mineiro, né? O clássico. E que se tivesse que ter um vencedor ali. Então, foi um Cruzeiro que desempenhou para ter essa sequência, né? Porque às vezes você vem de uma sequência, mas, poxa, só Deus sabe como esse time não tá perdendo, não tá empatando. Dá para se concluir que esse Cruzeiro, ele realmente virou a chave, né? Com certeza, Samuca. E assim, eu gosto realmente de pegar desde o jogo contra o São Paulo, por mais que não esteja nessa sequência invicta. E para mim é muito interessante ver o Lucas Silva, mas ver também o Lucas Vidalbo, o Caio Jorge, outros jogadores citando bastante esse jogo como o ponto de virada de chave do Cruzeiro. E de fato foi, porque até mesmo contra o Palestino no Chile a gente conseguiu ter uma atuação digna dentro daquele time poderia fazer, dentro até da própria Copa Sul-Americana, onde a campanha não foi legal. Agora, quando a gente olha para a sequência de 9 jogos sem perder, é uma sequência que vai muito além dos resultados, né? Claro que é o principal, a gente vê o Cruzeiro com 7 vitórias nessa sequência de 9 partidas, mas para além disso, a gente vê um time com uma identidade forte, capaz de atuar em todos os cenários, que é competitivo como mandante, que como visitante, principalmente contra adversários mais frágeis, consegue se impor, não perde a concentração, com jogadores recuperados. A cada jogo que passa do Cruzeiro, a gente pode citar aí pelo menos um jogador sendo recuperado, dando aí uma esperança de atuar em melhor nível. Vou até falar de um caso de um jogador que eu nem sei se vai permanecer no Cruzeiro, mas eu não esperava o Marquinhos ter uma atuação digna como teve contra o Fortaleza, da mesma forma que antes disso não esperava a retomada do Eduardo, não esperava a retomada do Lucas Vidalbo, até alguns jogadores se encontrando pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, isso cabe para o Eduardo. Então é uma sequência muito completa, né? É um prato cheio para gente que é cruzeirense e quer ver um time em campo capaz de brigar por grandes coisas, né? Porque foi essa a expectativa criada desde o início do ano. E tudo isso feito em pouco tempo dá muito mérito para o Leonardo Jardim, mas também dá um pouco o tom da seriedade com que as coisas passaram a ser tratadas dentro do Cruzeiro a partir da derrota contra o Muxuquiruna, né? Quando a gente vê um Lucas Silva na figura de capitão, falando de reuniões, falando de jogadores conversando olho no olho, de deixando claro o que precisava melhorar, o próprio Leonardo Jardim, e em campo isso ficando evidente, é muito legal. Então, que essa toada seja mantida, mas, enfim, tá muito claro que o torcedor cruzeirense, diante de tudo que mudou de pouco tempo para cá, de abril para cá, tem motivos de sobra para estar se empolgando. É muito legal ver essa nova fase do Cruzeiro reunindo ali, para mim, essa mistura de talento, de trabalho, de equilíbrio também, principalmente dentro do jogo. É uma nova fase construída principalmente pela identidade também que conseguiu o Leonardo Jardim concluir com esse grupo, né? E aí eu não estou falando somente dos titulares, mas eu falo do grupo como um todo, né? O Cruzeiro acabou, a partir disso, do talento, do trabalho, do equilíbrio, construindo essa identidade, coisa que até então a gente falava que a chegada do Leonardo Jardim era exatamente para isso, né? Para uma nova construção, para uma nova identidade do Cruzeiro, é claro que levando em consideração a filosofia de trabalho também do Leonardo Jardim, a confiança desses jogadores, desse grupo, né, a nível de competitividade, isso a todo momento é falado também nas entrevistas pelo Leonardo Jardim e visto também por nós, torcedores que estão acompanhando o Cruzeiro, né?
Ele o tempo inteiro ele fala sobre competitividade, sobre resiliência, sobre intensidade. E isso tudo agora virou algo básico dentro dessa construção de identidade do Leonardo Jardim. E isso tudo foi fortalecendo a equipe, né? E quem não quer jogar sob confiança, sobre um olhar promissor do torcedor? E isso cada vez mais tem trazido o torcedor para perto, né? Porque é um time mais confiável, é um time que a gente já consegue projetar aquilo que o Cruzeiro almeja enquanto objetivo dentro da temporada. E que bom que isso tudo foi construído em tão pouco tempo, né? Se levarmos em consideração esse último jogo do São Paulo, né? A partir dali a chave acabou virando. Mostra maturidade, mostra resiliência também. Feliz pelo esse momento do Cruzeiro, tomara que a gente possa continuar crescendo ainda dentro dessas duas competições que nós temos pela frente. O Caio e a Amanda falaram muito bem, não são só os resultados, né? Acho que o desempenho também agrada muito o torcedor, mesmo nos momentos onde o Cruzeiro ele não vence, o torcedor ele sai do jogo ali satisfeito não com o resultado, mas com o que viu dentro do campo. Ontem a gente até recebeu uma mensagem aqui no chat, né, falando sobre a entrega do Cruzeiro, o desempenho do Cruzeiro, e aí que o torcedor ele está satisfeito nesse momento. Antes, o torcedor do Cruzeiro, o dia que era o dia de jogo, era um fardo, né, para o torcedor do Cruzeiro, porque você não sabia o que esperar, né? E hoje não, hoje o torcedor do Cruzeiro, quando ele tem um tempo maior assim sem jogo, ele acaba ficando ali insatisfeito, porque ele quer ver esse time jogar, ele sente alegria em ver esse time jogar, e acho que uma coisa que evoluiu também dentro desse período do Cruzeiro aí, foi a mentalidade. A gente vê, por exemplo, o Cruzeiro no primeiro tempo contra o Vila, né? Acabou ali deixando o adversário jogar mais do que o normal, mas o Cruzeiro volta para o segundo tempo completamente focado e aí vence o jogo com uma facilidade absurda. No jogo contra o Fortaleza, mesmo o Cruzeiro martelando muito o adversário e não marcando gol, você não vê o Cruzeiro se abalar, você não vê o Cruzeiro deixar o Fortaleza começar a crescer no jogo, o Cruzeiro vai lá, faz 2 gols, e aí eu volto até naquele jogo contra o Bahia, porque eu tava de lá do Mineirão, e era uma sensação que todo mundo tinha, né, à medida que o tempo ia passando ali na primeira etapa, o comentário era sempre o mesmo das diferentes pessoas na arquibancada, como que o Cruzeiro não tá ganhando esse jogo ainda. E aí vem o gol do Lucas Romero e depois tudo isso, a vitória ela surge com uma certa naturalidade. Acho que a palavra para o Cruzeiro hoje é naturalidade. Os movimentos que o Cruzeiro faz dentro do campo são naturais. As vitórias elas são naturais. Não é aquela questão, como o Samuel disse, ao acaso, né? Que você termina o jogo e pensa, pô, como que a gente ganhou isso aqui? O que aconteceu para a gente ganhar isso aqui? Não, o torcedor do Cruzeiro, ele olha para o jogo e vê uma certa facilidade em alguns momentos até para ganhar. Eu estava vendo antes do programa a análise do Sobs, né? Não consegui terminar de ver ainda, mas ele comentando, né, sobre ele nunca tinha visto aquilo que o Cruzeiro fez com o Fortaleza no Castelão, né? O Fortaleza ser amplamente dominado por uma equipe dentro de casa, porque o primeiro tempo o Fortaleza simplesmente ele não jogou. E aí entra naquilo que a gente estava debatendo ontem, né, Emerson, que apareceu muito no chat. Todo mundo que tenta desmerecer vai falar que é o pior jogo do adversário X. Só que o pior jogo desses adversários do futebol brasileiro, ele sempre tem um padrão, é contra o Cruzeiro. Então, alguma coisa tem nisso tudo aí. É isso, e assim, é muito interessante você pensar no nível de jogo, né? O Fortaleza e tudo mais. Gente, o Fortaleza é um time dificílimo de se jogar contra, né? Inclusive o Vojvoda é um dos treinadores mais conhecidos aqui no futebol brasileiro por conseguir travar os jogos, né? Quem não lembra do jogo do Cruzeiro ano passado, que foi lá em Cariacica e tudo mais, mas era um Cruzeiro num momento bom, tinha acabado de dar aquela sapecada no Botafogo de 3-0, pegou o Fortaleza, até teve algumas oportunidades, mas o Fortaleza soube travar muito bem o jogo, aproveitar os contra-ataques, e o que a gente viu no primeiro tempo nesse domingo foi bem impactante, né? Porque a forma como o Cruzeiro jogava, já recuperava a bola rapidamente, e o Cruzeiro estando mais cansado que o Fortaleza, assim, era um adversário atônito, né? Os caras não sabiam muito bem o que é que estava os atacando, né? De onde que vem? E aí o Cruzeiro criou jogada com o Caio Jorge, com o Marquinhos, com o Gabriel, teve chegada do William de perigo também pela direita, o Kaique chegou pela esquerda. Então, o Cruzeiro conseguiu uma variedade de jogadas que a gente muitas vezes não vê aqui no futebol brasileiro também, né? Às vezes o time tem ali um jogador que você fala,
a bola vai nele toda hora. E o Cruzeiro não tinha ali, né, o Matheus Pereira, que é o principal articulador do time, mesmo assim, funcionou muito bem, jogando de diferentes formas, às vezes tentava uma bola mais longa, tentava construir por dentro. Então, assim, a forma como o Cruzeiro jogou essa partida contra o Fortaleza e como o Cruzeiro vem jogando nas últimas semanas, nos deixa animados, né, inclusive para ter essa postura de sonhar com, talvez, assumir uma liderança, mas principalmente, né, de estar até o final do ano brigando por título, porque se a gente brigar pelo título, a vaga na Libertadores vai ser, no mínimo, ali um prêmio de consolação, né? E seria, de certa forma, o nosso objetivo, né? Ano passado a gente mirou a vaga na Libertadores, não conseguiu, terminou com a Sul-Americana. Então, se esse ano a gente tem condição de sonhar pelo título, né? E a gente está brigando por isso neste momento, passando 10 rodadas aí, que é pouco mais de um quarto da competição, a gente está nessa briga. Claro que é cedo para falar onde é que o Cruzeiro vai estar, daqui um mês tem a parada, muita coisa pode acontecer. Mas se a gente conseguir manter esse nível aqui, e eu não vejo no elenco do Cruzeiro hoje, né, assim, uma hipótese do Cruzeiro simplesmente parar de jogar futebol, até porque as coisas estão sendo bem feitas fora de campo também, né, salários em dia, estrutura cada vez melhor. Então o Cruzeiro tem tudo para manter esse pique da remada aí, e como diria o profeta Jaeci, brigar com Flamengo e Palmeiras. Ele vai estar no Mineirão, inclusive, no domingo, né? Pelo que eu tava vendo o vídeo. Mas, enfim, é bem isso, Emerson. E aos poucos esse Cruzeiro vai tendo muita cara de pontos corridos, né? Algo que o torcedor do Cruzeiro acostumou-se a ver. É claro, é um Cruzeiro que tem potencial para ir muito longe na Copa do Brasil. A gente sabe que é uma competição em um formato diferente. O Cruzeiro já está na fase de oitavas. Pode, quem sabe, dar até a sorte de ter um adversário mais acessível. Mas até então eu tenho bastante essa sensação de que é um Cruzeiro que está se formando muito firme dentro do Brasileirão, né? E aí brigando pelo título com Palmeiras e Flamengo, que pelo menos dentro do Brasileirão fazem isso desde 2018, né? Para pegar aí por baixo. Tem 7 anos que essas equipes sempre estão pelo menos brigando pelo título. E o Cruzeiro está se colocando ali com muita força, né? Tem times ali na parte de cima, Corinthians, Fluminense, que podem em algum momento brigar por algo mais, mas não dá para colocar no mesmo patamar do Cruzeiro, e isso é mérito do Cruzeiro, nem falo de demérito de Corinthians, de Fluminense, é porque o Cruzeiro realmente se colocou à frente com tudo isso que tem construído, né? É uma equipe que consegue construir as vitórias com uma contundência que chama a atenção, e sempre com o Jardim observando bem o que fazer com o adversário, né? Porque contra o Fortaleza, você bem citou, o Cruzeiro não tinha o Matheus Pereira e o Cruzeiro não sentiu falta do Matheus Pereira. Isso é positivo pro Cruzeiro. Aqui não é um desmerecimento ao Matheus, que segue sendo muito importante, mas é legal ver que hoje o Cruzeiro é capaz de vencer grandes jogos de Campeonato Brasileiro, sem aí peças muito relevantes tecnicamente, né? E contra o Fortaleza, ver o Cruzeiro explorando os corredores como explorou, o lado oposto, algo até que o Jardim falou na coletiva, foi muito legal, porque o Cruzeiro não faz isso todo jogo, mas quando tem que fazer, executa muito bem, né? E consegue amarrar o seu adversário de uma maneira que chama atenção. E essa força como visitante também é bem legal, né? Porque a gente sabe que fora de casa não dá para se vencer todos os jogos, nem dentro de casa, mas fora de casa ainda mais. Agora, quando se pega um adversário que tá mal, que tá brigando para não cair até mesmo em zona de rebaixamento, como foi o caso do Sport lá atrás, o Cruzeiro tem que fazer exatamente o que fez. Tratar com seriedade, com concentração, se impor e, se puder, esticar esse marcador, que estique. Claro que não vai fazer isso de qualquer maneira, mas é a melhor forma de se respeitar o adversário e de escrever em campo, de deixar muito claro para todos que você está brigando por algo maior do que o seu adversário. É uma coisa que eu não vi há muito tempo no Cruzeiro, e é muito legal ver que nessas 10 primeiras rodadas esse tipo de postura está acontecendo, e é muito difícil a gente imaginar que a rota venha a mudar, né? Em algum momento desfalques podem acontecer, coisas do tipo, oscilações, mas é um Cruzeiro que dificilmente vai sair dessa toada por tudo que tem sido construído. Pois é, tem claro a janela aí do meio do ano, né? Mas tem um ponto muito importante também, e aí você vai buscando
algumas explicações. Por exemplo, quando o Cruzeiro entrega uma obra dessa que foi feita no CT, né, com melhorias nos equipamentos, com a infraestrutura que tem hoje a Toca da Raposa 2, né, você vai buscando explicações ali, vendo que, claro que o Cruzeiro tem menos jogos aí na temporada, porque a gente não chegou na final do Campeonato Mineiro, mas em relação a outros aí, o que diminuiu, né? Duas datas, né? E aí a gente teve aquele tempo ali de vamos dizer, uma pré-temporada para o Leonardo Jardim. Mas até estava vendo, o GE faz um levantamento sobre lesões. O Cruzeiro é o time que menos teve lesão ao longo da temporada. Então, quando você investe em pessoas também ali para o seu departamento médico, né? Tem o doutor Sérgio Campolina como o principal médico ali do clube. O Cruzeiro trouxe o Jomar Ottoni, que foi fisioterapeuta aí dos tempos de Palmeiras, uma referência para saúde e performance ali, e você vai cuidando. Claro, teve lesão traumática, né? Que isso aí você não evita, mas é só pegar o que está tendo no futebol brasileiro de lesões musculares e comparar com o Cruzeiro, porque quando você tem um elenco, a conta aí do chá, né? Um elenco mais reduzido, e o Leonardo Jardim também não pensa em trabalhar com um elenco muito grande, porque isso não fica legal no dia a dia, mas o Cruzeiro tem conseguido controlar bem toda essa questão física, né? Preservando quando tem que preservar e dentro daquilo que a gente já comentou várias vezes. Né? Se o Cruzeiro viesse com esse time aí atuando seguidas vezes, a gente ia estar com o mesmo problema de outros times aí do futebol brasileiro, que tem seguidas lesões, jogador volta, machuca de novo, e isso impacta demais, né? Então, talvez lá na frente a gente vai falar ainda mais sobre realmente tinha que ficar fora de uma competição, porque com o elenco que tem, não dava para ter todo mundo jogando ao mesmo tempo esse monte de partido do calendário brasileiro, né? Perfeito, né, Samuel? E o futebol, a gente já falou isso várias vezes aqui, essa primeira parte do futebol brasileiro, levando em conta o Super Mundial, né, ia forçar muito a equipe. E aí era necessário o torcedor entender essa ideia do Leonardo Jardim. Mas vai seguir depois, viu, Pedro? O calendário tá apertadíssimo esse ano, né? O ano de 2025 vai ser um ano muito adverso para o futebol brasileiro, no sentido de que você vai ter pouco tempo para treinar e pouco tempo até para recuperar, né? Coisa que a gente já estava acostumado, mas eu acho que piorou com essa Copa do Mundo de clubes aí. Então é necessário a gente entender tudo isso e celebrar esses movimentos. Eu vi algumas pessoas, assim, bem pouquíssimas, né, questionando nas redes sociais, estão comemorando, coloca, assim, rivais, né, tá comemorando reforma no CT, tá comemorando reforma no CT, amigo, porque um CT de qualidade, um centro de treinamento de qualidade é o que convence atletas a virem jogar no seu clube, mas os que estão aqui, eles têm boas condições de se recuperar, de serem trabalhados para uma sequência mais dura, né, e aí a gente até vê o Leonardo Jardim indo para a coletiva e falando sobre o jogo do Fortaleza, porque perguntaram, né, para ele sobre o ritmo forte que o Cruzeiro imprimiu na primeira etapa. E ele fala que era a ideia mesmo, o time estava mais desgastado, então por isso era necessário que o Cruzeiro tentasse resolver o jogo o quanto antes, até para que os atletas pudessem se preservar. E foi o que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro resolve o jogo ali na primeira etapa e de uma forma proposital, eu até comentei isso ontem no nosso regenerativo, o Cruzeiro abaixa as linhas, deixa o adversário ter um pouco mais da posse da bola. Então, eu acho que isso é muito interessante e a gente precisa de comemorar muito o que o Cruzeiro tem feito nesse momento, porque o calendário não tem sido bom, mesmo o Cruzeiro tendo essa pausa que teve ali forçada, né, com a eliminação, mas eu acho bem bacana aí o Cruzeiro vivendo esse momento e a gente entendendo a necessidade de rodar esse time, de poupar os jogadores. E o Caio falou lá no começo, né, sobre recuperação de alguns atletas, e eu torço muito para que o Leonardo Jardim consiga estender isso para outros jogadores. Eu acho que ganha o Cruzeiro, né? Ele falou de 16, 17 atletas ali hoje que fazem parte desse plantel que ele conta muito. Eu acho que dá até para ampliar um pouquinho mais esse número, mas cabe aos jogadores receberem essas oportunidades e crescerem dentro do elenco, né? A gente está falando de um Eduardo que cresceu, de um Vidalba, Lucas Silva, Lucas Romero que recuperou seu ritmo, e tem outros atletas aí que eu acho que podem muito bem abraçar essa oportunidade e melhorar dentro desse elenco do Cruzeiro,
para que o Cruzeiro não sofra tanto com essa questão do calendário, né? Acho que ter um elenco bom acaba deixando o torcedor mais aliviado, né? Que quando sai um determinado jogador ali do time titular, você não perde tanto tecnicamente com o que entra ali para substituir quando você tem uns jogadores ali que estão inseridos e performando bem dentro de uma ideia de jogo.